estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Esse momento, você é livro para voar. E eu vou te fazer um convite super especial para além de você voar com a história, para que você alcance esse voo ainda maior. Eu vou te convidar a abrir as asas da imaginação. Isso, abra as asas da imaginação, para a gente poder mergulhar neste mundo de encantamento e prestar bastante atenção a todos os elementos dessa história. Bem, como você está vindo de uma sequência de aulas em que você fez muitas investigações, que você seguiu pistas, é importante você saber que não só servem essas aprendizagens que você teve até agora, não servem somente para as histórias de detetive, mas para qualquer leitura que você faça. A leitura vai nos deixando pistas que a gente pode ir seguindo. A literatura tem disso também. A gente precisa estar acompanhando com bastante cuidado para não deixar nada passar. Então, teremos que ser bons leitores. Então, eu vou apresentar para você uma carteira aqui de agente secreto. Você é agora um agente secreto também com carteirinha. Porque você já sabe muito como seguir as pistas do texto. Então, olha lá como é que a gente vai poder ser afiliado aqui dessa agência de bons leitores. Acompanhe ele comigo. Para ser um bom agente secreto. Então, vamos lá. Na sua carteirinha, você vai colocar o seu nome primeiro lá. Claro, coloquei o meu. Tá ótimo. Isso. Preenche. Filiado ou filiada desde quando? Do que a gente passou a fazer parte? Posso colocar aqui este ano, certo? Ano de 2021. Em 2021, passei a fazer parte desse clube de leitores aqui. A missão secreta. Nem tão secreta assim, né? Porque eu tô te contando, compartilho com você. É a de ser bom leitor. Nossa, tá fácil, né? Para você que já tá acompanhando. E agora eu vou te dar as seguintes autorizações. Autorização para ouvir segredos. Ouvir segredos das histórias que nós lemos, claro. Comportar-se misteriosamente. Você pode ler escondidinho num canto. Você pode ler onde você quiser, onde ficar mais confortável para você. E deslizar pelo chão. Secretamente, essa aqui é boa. Se alguém vir e achar estranho, explique depois que você só está sendo um bom leitor e praticando um pouquinho de exercício também. Então, autorizado, autorizado, autorizado. Isso aí. Perfeito. Detetive aí da leitura. Então, te faço o convite para que a gente possa conhecer uma nova história. E esteja bem atento a todos os detalhes dessa história. É bem importante, tá? E você pode ir pegando algumas pistas ao longo da leitura que vão ajudar muito lá no final. Então, vou te apresentar. Nossa história é assim. Nossa história é assim. Veja que tem reticências no finalzinho do título. Nossa história é assim. Assim como? Você já está pensando em como pode ser essa história? Veja os elementos que nós temos na capa do livro. Nós temos muitos personagens, né? E o autor, o Jefferson Galdino, é também ilustrador dessa história. Então, vamos ver que informação temos aqui na contracapa do livro, que você pode acompanhar ali. Veja só, eu vou ler com você. Lucas quer escrever uma nova história, mas, para isso,
precisará da participação de alguns personagens. Mas será que eles estarão disponíveis? Será que a bruxa, o dragão, a medusa ou o curupira poderão ajudá-lo? O dragão está com uma baita enxaqueca. Parece que a bruxa está bem ocupada. Para saber mais, abra este livro e descubra se Lucas conseguirá finalizar a sua história. Bom, a gente vai fazer um bom exercício já de antes da leitura, tá? A gente vai pensar o que a gente já tem de pistas aqui, porque a capa, o título e a contracapa já nos trazem muitas informações. E eu preciso saber o que eu já sei dessa história, o que eu consegui perceber ali. O que eu quero saber? Fiquei curioso para investigar o quê? E depois, lá no finalzinho, a gente vai poder colocar o que a gente aprendeu. Então, vamos fazer assim. Pegue seu material, separe uma folha só, simples, divida em 3 colunas como essas aqui. E coloque na primeira coluna, já sei. Na segunda coluna, quero saber. E na terceira, aprendi. Deixe só separadinho aqui por enquanto. Eu vou te dar um tempo para que você organize isso no seu caderno ou na sua folha e depois a gente volta para continuar preenchendo essa tabelinha. Ótimo! Se você já começou a preencher a tua primeira e a segunda coluna, perfeito, tá? Eu vou colocar uma sugestão. Veja, é apenas uma sugestão. A sua pode ser diferente porque é sua, né? A minha, eu coloquei aqui o que eu já sei, pelo que eu vi antes de ler a história. E antes de ler, realmente, eu marquei isso daqui. Eu marquei que Lucas quer escrever uma nova história e precisa de personagens. Essa informação tá ali, né? Isso eu já sei. O que eu quero saber? Essa eu vou deixar para você pensar também, tá?
O que você quer saber? Eu quero saber muitas coisas aqui sobre essa história, quero saber tudo. Mas eu quero que você coloque alguma coisa. De repente, se você quer saber se esses personagens que estão desenhados na capa aceitaram um convite, se eles ajudaram, se alguém fez uma mágica, o que será que pode estar acontecendo aqui? Bom, então vamos conhecer a história. Nossa história é assim, de Jefferson Galdino, da Souilo Editora. Tá? Vamos a ela. A dedicatória deste livro é também muito bacana. Então, começa assim. Dedico este livro a todos aqueles que acreditam na fantasia e dão asas à imaginação. Olha que lindo! Você já deu asas à imaginação antes de começar essa aula? Então, é para você também essa história. Entre muitas ideias e imaginação, Lucas tentava escrever uma nova história, mas para isso precisava consultar a disponibilidade de alguns personagens. Minha história será assim. Terá um dragão feroz que cospe fogo e amedronta todos. Será de muita aventura. Foi então consultar o dragão. E o grandalhão foi falando baixinho. Infelizmente, não poderei participar da sua história. Estou com uma baita dor de cabeça. Lucas, em solidariedade ao dragão, ajudou na arrumação da caverna e saiu em busca de outro personagem. Então, olha lá como ele queria que fosse a história. Minha história será assim. Terá um dragão feroz que cospe fogo e amedronta todos. Será de muita aventura. Mas o dragão estava com enxaqueca. Não deu certo. Lucas ainda ajudou, né? E continuou. A minha história será assim. Terá uma bruxa má com sua vassoura, chapéu pontudo e verruga no nariz. Será uma história com muita magia. Foi falar com a bruxa e a velha senhora respondeu afobada. No sábado, terei um compromisso no castelo. Estou muito ocupada preparando minhas poções para agitar a festa. Não poderei participar da sua história. Lucas ajudou a bruxa a terminar a poção e continuou a sua busca. Minha história será assim. Terá uma bruxa má com sua vassoura, chapéu pontudo e verruga no nariz. Será uma história com muita magia. Mas não deu certo. E Lucas continuou então. Minha história será assim. Terá uma sereia cantando na beira do rio. Será uma história cheia de beleza e encantamento. Consultou a Yara, que respondeu desapontada. Preciso tirar uma selfie para as minhas redes sociais e estou muito ocupada tirando o lixo do lago. Como poderei fotografar assim, com tanta sujeira? Está cada vez mais difícil, mas Lucas não desistiu. Antes de ir, ajudou Yara a limpar o lago. Essa foi a outra tentativa do Lucas, né? Minha história será assim. Terá uma sereia cantando na beira do rio. Será uma história cheia de beleza e encantamento. Mas não deu certo. E ele continuou. A minha história terá a Medusa com seus cabelos de agitadas serpentes.
Será uma história com muita mitologia. Então, foi atrás da Medusa, que respondeu impacientemente: não poderei participar, preciso cuidar das minhas madeixas. Terei um compromisso inadiável no Olimpo. Preciso estar impecável. Está cada vez mais difícil. Estão todos ocupados. Porém, antes de ir, com muito cuidado, ajudou a Medusa a se pentear. E veja qual era a ideia. Ele queria a Medusa, uma história com muita mitologia. Mas ainda não deu certo. Então, ele prosseguiu. A minha história terá um curupira esperto e brincalhão, que vive nas matas protegendo os animais. Terá bastante folclore. Lucas entrou na floresta e encontrou o curupira, que falou com tristeza. Estou muito ocupado, meu amigo. Há muitas queimadas na floresta. Não poderei participar dessa vez. Mesmo cansado, o menino continuou, não sem antes ajudar no resgate de alguns animais da floresta. O Lucas queria uma história com um curupira e que tivesse bastante folclore. Será uma história com muito medo e terror? Terá um grande vampiro aterrorizando a cidade? Procurou um vampiro que logo respondeu: estou muito ocupado maratonando minhas séries. Infelizmente, não poderei participar. Sente-se, assiste comigo, disse o dentuço apressadamente. O menino resolveu aceitar o convite. Mas só um pouquinho. Ainda tenho que procurar outros personagens. A história teria medo e terror. Um vampiro. E assim foi com o Boitatá, o lobisomem, o Saci Pererê, entre outros. Ninguém tinha disponibilidade para participar da história do garoto. Então, ele ainda tentou o Boitatá, o lobisomem e o Saci Pererê. O cãozinho, inseparável do menino, resolveu tomar uma atitude. Procurou cada personagem e explicou quanto Lucas estava triste, pois não tinha nenhuma história para contar, por causa da falta de personagens. Os personagens, comovidos, resolveram ajudar. Juntaram-se e fizeram uma surpresa para Lucas. Todos nós participamos da história, disse o dragão, já melhor da enxaqueca depois de ter sido medicado. O menino, feliz da vida, não acreditava no que via. Será uma história mais que especial. Terá muita emoção, encantamento, medo. Será a nossa história. E assim, Lucas e todos os personagens partiram para uma nova aventura. Era uma vez. E assim é que termina. Era uma vez. E como você acha que essa história ficou então? Agora com todos os personagens. Antes de você pensar
melhor sobre isso, eu vou voltar com o livro aqui para a gente pensar em algumas questões. Tá? Então, o que a gente pode perceber como a história foi começando, né? E que estava o Lucas. Veja que as ilustrações ajudam também a fazer a interpretação, porque aqui não comenta que o Lucas estava com o seu cãozinho, mas ele está sempre presente aqui nas ilustrações. E aqui está o dragão. Aqui, quando ele vai conversar com a bruxa, olha que interessante, novamente está ali o cãozinho. Quando o Lucas vai conversar com a Yara, olha só, ele vai com a boia e o cãozinho também. Ainda temos mais elementos. E olha que interessante. Aqui, quando ele vai conversar com a Medusa. Você sabe por que ele está de olhos fechados aqui? O cãozinho também está de olhos fechados diante da Medusa. Você conhece essa personagem aqui, essa figura mitológica? Você já deve ter visto, né? Ou ouvido falar dela. Então, diz que toda pessoa que olhar para a Medusa é transformada em pedra. E por isso que ele foi conversar com ela de olhos fechados, né? O cãozinho que está sempre junto não fez diferente. Assim também com o Curupira e com o Drácula, com o vampiro, né? E com todos os outros personagens. Então, o cãozinho é quem modificou a história, né? Porque ele foi lá puxar a Medusa, que puxou o rabo do dragão, que também estava ali próximo da bruxa. E todos entenderam que era importante. Mesmo porque Lucas foi ajudando todo mundo, né? Mas ninguém estava ajudando o Lucas. O cachorrinho foi bem esperto para chamar a atenção deles. Então, a gente conseguiu ver vários elementos. E olha aqui as ilustrações do Lucas também no final. Então, o final terminou com uma expressão que a gente usa no começo das histórias, certo? Era uma vez. E eu te convido a pensar em como ficou essa história. Antes, você vai retomar ali o que você já sabia, o que você queria saber, que você já preencheu, e eu vou te dar um tempinho para que você preencha também o que você aprendeu, o que você conheceu de diferente nessa história, que era algo que você não sabia, ou que você pensava de um jeito diferente, ou que você achou bacana. Então, registra aí que eu vou te dar um tempinho.
vou colocar aqui no meu quadro porque eu quero que você tenha o seu próprio registro. Lembre-se de que as impressões de leitura são sempre individuais, é só sua. Então, você vai ter a sua anotação, que vai ser diferente de outra pessoa que também participou dessa aula, que é diferente da minha, que é diferente da minha amiga e assim por diante. Né? Pode ser que tenham coincidências, e é muito bacana isso. Mas essas diferenças também ajudam muito na nossa compreensão. Então, é bacana. É importante que você entenda que sempre que você chega na leitura, você já sabe alguma coisa e você tem informações ali. Então, não é, não sei nada sobre esse livro, você sabe alguma coisa assim. Ou o próprio livro já te contou logo de cara. E o fato dele contar só um pouquinho também já te deixa preencher a segunda coluna ali. Te deixa curioso para saber alguma coisa. E depois você descobre essas coisas ou outras que você nem pensava que poderiam surgir. A história aqui foi aparecendo. Vamos ver se você lembra. Ele procurou primeiro um dragão, depois ele já procurou uma bruxa, procurou também a Yara, procurou também um vampiro, procurou o Curupira, e daí procurou o Boitatá e procurou vários outros, o Saci Pererê, né? Outros personagens do folclore. Mas e agora? A história, que vai ter participação de todo mundo, vai ficar como? Eu te convido a escrever essa história assim. Terminou com o Era Uma Vez. A história agora ficou para você. Você é que vai escrever essa história, assim, isso, não precisa ser tão rápido, mas vai escrever uma história com esses personagens todos aí, todos os que você se lembrar e outros que você queira colocar também. Tem que ser uma história que tenha encantamento, aventura, magia, medo, terror, tudo o que você quiser que tenha nessa história. Então, anota ali o Era Uma Vez. Então, importante que você escreva a sua história, que você conte a história para alguém, para poder conhecer um pouquinho mais e ver onde pode chegar a tua imaginação. Se puder, compartilha aqui com a gente. Se não, conta para alguém que já vai ser bem legal. Então, a gente se encontra na próxima história, na nossa próxima aula. Até lá!